Oi, então hoje é a aula de 8 de julho, esta é a primeira parte. Eu vou falar, não é sobre isso aqui que eu vou falar sobre consequência lógica. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre consequência lógica, e isso tá aqui na parte, deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês a parte do livro que fala sobre isso, a parte 1.5. Então, o primeiro tipo de consequência lógica que a gente vai ver é quando você tem assim, uma fórmula f, aí você quer saber se uma outra fórmula g é consequência lógica de f. Então a gente lê de trás para frente aqui, a gente lê assim, g é consequência lógica de f. Então, geralmente isso começa com uma pergunta. Então, por exemplo, eu tenho uma fórmula f, eu tenho uma fórmula g, e eu quero saber se g é consequência lógica de f. Então, como é que eu faço isso aí? Deixa eu aumentar aqui a espessura. Então, o livro dá esse exemplo aqui. Ele diz assim, olha, seja a fórmula P ou Q implica R, e aqui no livro ele coloca sem parênteses essa fórmula, mas se a gente fosse colocar parênteses seria assim. E seja a fórmula P implica R, o que a gente quer saber é P implica R é consequência lógica de P ou Q implica R? Então veja que eu estou lendo de trás para frente. E como é que eu faço para responder essa pergunta? Então isso aqui inicialmente se configura como uma pergunta. Eu não sei, eu não estou afirmando isso já de cara. Eu estou perguntando, P implica R é consequência lógica de P ou Q implica R? Então isso aqui é uma fórmula dizendo, ó, se eu tenho P, então eu tenho R. Será que sempre que eu tenho P ou Q implicando R, P implica R? Vamos tentar raciocinar sem fazer a tal da verdade. Olha, aqui eu estou dizendo, olha, se eu tenho um dos dois implicando R, então com um deles implica R. Eu acho que sim. Eu estou achando que sim, porque isso aqui é mais fraco que isso aqui. Então, se um dos dois me garante isso, eu sei que com P eu obtenho P ou Q, então isso aqui vai ser consequência lógica. Mas não basta fazer esse tipo de análise, eu preciso demonstrar. Então isso é uma coisa muito importante na lógica. Não basta dizer, eu acho que isso aqui é verdade. Não, você tem que ir lá e mostrar realmente como se faz isso. E qual é o método que é apresentado aqui nesta parte do livro para fazer isso? É o seguinte, é você construir simultaneamente, deixa eu pegar outra cor aqui, um verde claro, construir simultaneamente a tabela verdade dessa fórmula e a tabela verdade dessa fórmula. Então deixa eu voltar aqui para colocar aqui o preto. Se eu fosse construir a tabela verdade dessa fórmula aqui, como é que eu faria? Eu colocaria um P, um Q, um R, um P ou Q e um P ou Q implica R. E se eu fosse construir a tabela verdade dessa fórmula aqui, seria P, R, P implica R. Eu quero uma coisa simultânea, então para isso eu vou colocar P, Q, R, P ou Q, e aí eu coloco P ou Q implica R, que é a forma do lado esquerdo, e P implica R, que é a forma do lado direito. Deixa eu usar minha borracha aqui para... Opa, era a borracha. Para apagar isso aqui que eu usei só como temporário. Estou apagando aqui. Vou pegar isso aqui tudo e colocar um pouco mais para cima para facilitar o meu trabalho. Vou ir lá no background e vou colocar linhas. E aqui vou de novo pegar isso aqui e tentar alinhar melhor. E aqui eu tenho um problema, né? Porque quantas linhas vai ter? Quer dizer, não chega a ser um problema não. Porque eu tenho 3 átomos, P, Q e R. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Joia, vai dar certo. Então eu volto para minha caneta. E a gente já viu que quando eu tenho 8 linhas, eu começo com 4 zeros e 4 uns.
Depois eu vou para 2 zeros, 2 uns, 2 zeros, 2 uns, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. P ou Q é muito simples. O P ou Q só é falso quando os dois são falsos. Todos os outros casos, ele é verdadeiro. P ou Q implica R, é só olhar o P ou Q e o R. Lembrando que P ou Q implica R sem parênteses é a mesma coisa que isso aqui. Então eu só tenho que ver quando é que o P ou Q é 1 e o R é 0. Aqui, aqui e aqui, né? 0 e 0 dá 1, 0 e 1 dá 1, 1 e 1 dá 1, 1 e 1 dá 1, 1 e 1 dá 1. Então, ficou meio desalinhado aqui. Deixa eu fazer de novo. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Vou usar o journal para apagar isso aqui e para pegar isso aqui e mudar de lugar. Pronto. Lembrando, esse aqui é o jeito que eu gosto de desenhar a tabela verdade, mas vocês não precisam desenhar desse jeito. Daqui a pouco eu vou mostrar aquele software que eu mostrei na aula passada, como vocês podem fazer. E por último, P implica R. 0 implica 0, dá 1. 0 implica 1, dá 1. 0 implica 0, dá 1. 0 implica 1, dá 1. Na verdade, se eu olho que o P é 0, P implica R eu já sei que é 0. Desculpa, P implica R eu já sei que é 1. 1 implica 0, dá 0. 1 implica 1, dá 1. 1 implica 0 dá 0, 1 implica 1 dá 1. Ok, esse é o método para eu chegar à resolução. Então, eu vou lá, pego as duas fórmulas, construo duas tabelas simultâneas. Esse exemplo é bom porque veja que na fórmula da esquerda eu tenho P, Q e R, na fórmula da direita eu tenho P e R. Então, os átomos das duas fórmulas são diferentes. Então, isso é muito importante quando você vai desenhar uma tabela verdade. Verificar que os átomos são diferentes. E aí você não pode fazer a tabela verdade para a fórmula da esquerda, a tabela verdade para a fórmula da direita e juntar. Não, você tem que fazer, como ele diz aqui, construímos simultaneamente as tabelas verdade das duas fórmulas. Então, é uma tabela verdade conjunta das duas fórmulas. E aí, por último, vem o teste final, que é o seguinte. Você vai olhar na fórmula da esquerda, que no caso é P ou Q implica R, todas as vezes, vou marcar aqui, vou registrar aqui todas as vezes em que o lado esquerdo é 1. Aqueles em que o lado direito é 1, não importam para a gente. Só olha o lado esquerdo sendo 1. E aí você vê, toda vez que o lado esquerdo é 1, o lado direito também é 1. Aqui é, aqui é, aqui é, aqui é, aqui é. Portanto, eu já posso apagar isso aqui e dizer que sim, é consequência lógica. Vou até escrever aqui embaixo. Por quê? Porque toda vez que o lado esquerdo foi 1, toda vez que o lado esquerdo foi verdadeiro, o lado direito é verdadeiro. Então, aquela intuição que eu tive lá no começo de que ia dar certo, deu certo realmente. Toda vez que o lado esquerdo for verdadeiro, o lado direito é verdadeiro. Então, é consequência lógica. E se fosse uma fórmula assim, por exemplo, tem essa fórmula aqui. Opa, não vou usar vou usar o preto aqui. Tem essa fórmula aqui. P e não P. Será que a fórmula Q é consequência lógica de P e não P? Vamos fazer de novo a tabela verdade. Tem que colocar o P, o Q, o não P, o P e não P e o Q de novo, só porque eu tenho uma... Eu gosto sempre de colocar aqui a fórmula do lado esquerdo e a fórmula do lado direito. Então, de novo, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. O não P é 1, 1, 0, 0. P e não P vai ser 0, 0, 0, 0. Porque o P e não P sempre é 0. E o Q é 0, 1, 0, 1. Aí vem a seguinte situação. A fórmula do lado esquerdo nunca é verdadeira. Então, neste caso, é consequência lógica. Quando o lado esquerdo nunca é verdadeiro, é consequência lógica. Da mesma forma, se o lado direito
sempre fosse verdadeiro. Então, quando o lado esquerdo sempre é falso, é consequência lógica. Se o lado direito sempre é verdadeiro, é consequência lógica. Isso está lembrando o quê? Que é até uma coisa que ele fala aqui na página... Deixa eu mostrar para vocês a página do livro. Aqui, vou ler aqui para vocês. Então, consequência lógica. Quando podemos dizer que uma fórmula é consequência lógica de outra forma? Este é um dos temas mais estudados na lógica e diferentes respostas podem gerar diferentes lógicas. Então, no caso, a gente está trabalhando com lógica clássica proposicional. A resposta, no caso da lógica proposicional clássica, a resposta é dada em termos de valorações, dizemos que uma fórmula B, então aqui ele dá uma definição mais matemática da coisa. Uma fórmula B é consequência lógica de outra fórmula A, representada por A, esse símbolo de consequência lógica B, se toda valoração que satisfaz A também satisfaz B. Lembrando, o que é uma valoração satisfazer? Quando uma valoração faz com que pelo menos... uma valoração satisfaz uma fórmula quando aquela valoração deixa verdadeira aquela fórmula. Então, o mesmo vale para o A e para o B. Aqui, o que é uma tabela verdade? É uma listagem de valorações. Então, quando eu digo aqui, olha, isso aqui é 1, eu estou dizendo o seguinte, que essa valoração aqui, e aqui no livro o P ficou apagado, a valoração V de P igual a 0, V de Q igual a 0, V de R igual a 0, satisfaz essa fórmula e também satisfaz essa. A valoração 0,01 satisfaz essa e satisfaz essa. A valoração V de P igual a 0, V de Q igual a 1, V de R igual a 0 não satisfaz essa fórmula, mas satisfaz essa. E assim por diante. Como todas as valorações que satisfazem, como a gente acabou de ver aqui, né? No slide anterior, no caderno anterior. Todas as valorações que satisfazem, essas aqui marcadas em vermelho, que eu tiquei em vermelho, todas as valorações que satisfazem P ou Q implica R também satisfazem P implica R, então, de acordo com a definição, é consequência lógica. Aí, vejam o que eu queria ressaltar aqui para vocês. Neste caso, também dizemos que A implica logicamente B. Então, aí é um ponto que talvez a gente precise evitar uma certa confusão. Então, a consequência lógica, ela do lado esquerdo vai ter fórmula, do jeito que a gente viu até agora. Daqui a pouco a gente vai ver que, na verdade, vão ser fórmulas. Mas, por enquanto, a gente está vendo uma fórmula do lado esquerdo e uma fórmula do lado direito. O conectivo, e isso aqui tudo não é uma fórmula. Isso é importante. Já quando a gente tem o conectivo da implicação, se eu tenho uma fórmula F aqui e eu tenho uma fórmula G aqui, e eu junto esses dois, isso aqui é uma fórmula. Então isso aqui é importante vocês saberem para não se confundirem achando que implicação e o símbolo da consequência lógica são a mesma coisa. Não são. Um trabalha com relações entre fórmulas e o outro constrói fórmulas, novas fórmulas. Então, mas por que eu estou falando disso? Porque ele fala aqui, olha, implica logicamente. Aí pode surgir uma certa confusão. Peraí, implica logicamente, então isso quer dizer o quê? Que a mesma é a implicação? Na verdade, se você for olhar bem, eu acho que até no livro depois ele vai falar aqui do tal do teorema da dedução, que eu não vou pedir para vocês demonstrarem, mas é bom que vocês leiam já agora. Ele diz aqui, olha, o que ele está dizendo aqui, ó, se B é consequência lógica de A, então... esse exemplo aqui só vai fazer sentido depois. Mas, enfim, o fato é que há uma relação forte entre consequência lógica e implicação, mas vocês têm que saber que elas são diferentes. Agora, o segundo exemplo que ele vai mostrar aqui, eu vou refazer aqui, porque eu acho que ajuda... é esse aqui. Vamos supor que eu tenha P e Q implica R. Será que P implica R é a consequência lógica? E eu acho que não. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que... Deixa eu apagar isso aqui. Não era. Era apagar. Vou ter que fazer tudo de novo aqui. Olha. P e Q
implica R e P implica R. Aqui eu estou dizendo que eu preciso dos dois para chegar no R. Isso não é a mesma coisa, nem eu não posso concluir de que do fato, a partir do momento que eu digo, olha, eu preciso dos dois para chegar a R, eu não posso concluir que basta o P. No anterior, sim, porque se eu tenho P, eu tenho P o quê? Mas aqui não vai ser consequência lógica, já vou antecipando. Mas não basta eu dizer que não vai ser, eu preciso demonstrar. Então, de novo, vou lá aqui, vou escolher e eu vou colocar... Deixa eu ver, eu posso fazer... Não é esse aqui. Tem quadriculado? Tem, mas não ficou legal, né? Tem um quadriculado melhor? Não tem. Joia. Então, eu vou fazer de novo a tabela verdade com tudo. P, Q e R. Apesar dessa fórmula aqui só ter P implica R, só ter P e R. Mas eu tenho que fazer uma tabela verdade conjunta. Eu vou colocar a subfórmula P o Q. E aí eu vou colocar a fórmula do lado esquerdo. Não é P o Q, P e Q. A fórmula do lado esquerdo e a fórmula do lado direito. E aí, novamente, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Deixa eu deixar um pouco mais fino aqui. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. O P e Q, ele só vai ser verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Todos os outros casos vai dar falso. O P e Q implica R, ele só vai ser falso quando o P e Q for verdadeiro e o R for falso, quer dizer, só nessa situação. Todos os outros casos eu já sei de cara que vão ser verdadeiros, só olhando para o P e Q. E o P implica R, ele vai ser verdadeiro nas 4 primeiras linhas, vai ser igual a da outra tabela verdade. Aqui vai ser falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E aí eu pego novamente a cor vermelha para mostrar para vocês que eu tenho várias linhas aqui em que o P e Q implica R é verdadeiro. E em algumas dessas linhas, tudo bem, mas nessa aqui, na verdade basta essa aqui é suficiente para eu dizer não é consequência lógica. Eu posso até escrever assim, desse jeito aqui. Não é consequência lógica. Bastou eu achar uma linha em que o lado esquerdo seja verdadeiro e o lado direito seja falso, para eu dizer que não é consequência lógica. Posso até continuar olhando aqui e ver. Veja, em quase todas dá certo. Mas bastou uma linha em que o lado esquerdo é verdadeiro e o lado direito é falso. Eu já sei que não é consequência lógica. Então já posso passar para o próximo item. Então aqui no livro ele faz também a tabela verdade simultânea, é a mesma tabela verdade, e aqui ó, essa linha aqui que ele mostra que não é consequência lógica, ó, por causa da quinta linha. No nosso foi a quinta linha também? Foi, né? Quinta linha. Então, além da consequência lógica, sim, então essa foi a primeira parte, certo? A primeira parte de consequência lógica é... Então, opa, não quero. Deixa eu deixar mais grosso aqui e usar o preto. Então, a gente terminou a primeira parte. Qual é a primeira parte? Consequência lógica entre fórmulas. Como assim? Eu tenho o símbolo da consequência lógica, eu tenho uma fórmula do lado esquerdo e uma fórmula do lado direito. E lembrando que eu leio de trás para frente. G é consequência lógica de F. A segunda parte, que talvez seja mais interessante, é quando você tem a seguinte situação, onde isso aqui é uma letra grega, né? É o gama. O que é que o gama representa? O gama representa um conjunto de fórmulas. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma... Na verdade, uma não, na verdade é 0 ou mais fórmulas aqui. Dificilmente a gente vai tratar com o caso de 0, e como a gente está falando de uma segunda parte, que é importante para o que a gente vai fazer daqui a pouco, geralmente
Nessa segunda parte, a gente, na verdade, vai estar trabalhando com 2 ou mais fórmulas do lado esquerdo. Mas, na prática, é porque esse caso aqui, na verdade, ele inclui o anterior, né? Se eu tenho um conjunto com 0 ou mais fórmulas, ele inclui o fato de que eu tenho uma fórmula do lado esquerdo. Então, dizemos que uma fórmula A é consequência lógica de um conjunto de fórmulas. Então, sim, esqueci de falar uma coisa, né? Podemos estudar quando uma fórmula é consequência lógica de um conjunto de fórmulas gama. Um conjunto de fórmulas é chamado de teoria. Então, pensa num jogo, por exemplo. Num jogo você tem, pode ser um jogo de tabuleiro, um jogo de computador, você tem um conjunto de informações sobre o mundo onde aquele jogo se passa. Se você pisar em cima de tal coisa, ela explode e você morre. Se você fizer isso aqui, você passa para a próxima fase. Tem uma série de fatos. A partir daqueles fatos, a partir daquelas regras e dos fatos, a pessoa realmente pulou aquilo ali, chegou no outro lugar, então agora ela tem direito de passar para a próxima fase. Então, a partir disso aí, você pode concluir alguma coisa. Então, essa é a ideia que a gente tem aqui. Então, você vai ter uma teoria, né, um conjunto de fatos e regras, e você quer saber se a partir dessa teoria você conclui você tem uma conclusão. Então, se a pessoa está em tal lugar e fez isso, e fez mais isso, e fez mais aquilo, ela passa para a fase 2? Então você pode trabalhar com isso, por exemplo. Estou dando um exemplo em caso de jogos, não é a única situação. Então, dizemos que uma fórmula é consequência lógica de um conjunto de fórmulas se toda valoração que satisfaz todas as fórmulas da teoria, né, de gama, também satisfaz A. Então, isso é o caso de... Por exemplo, eu não vou entrar ali porque ele já está falando de modus ponens, não quero falar de modus ponens agora. Mas porque é o exemplo, né? Depois eu volto no modus ponens, mas vamos dizer o seguinte, eu tenho que P ou Q é verdade e que não Q é verdade. O que é que eu posso concluir daqui? Que P é verdade. Será? Vamos fazer a tabela verdade aqui. P, Q, P ou Q... Não, desculpa. Primeiro o... Não, tá certo. P ou Q, não Q e o P. Eu repito o P aqui somente por uma questão de facilitar o meu raciocínio. Aí eu vou colocar aqui, ó. Opa. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Aí o P ou Q, ele vai ser 0 aqui, todos os outros casos vai ser 1. O não Q é o oposto do Q, então vai ser 1, 0, 1, 0. E o P eu só repito o que está lá na frente, lá no começo, 0, 0, 1, 1. E aí, vamos pegar o vermelho. Agora com o vermelho, eu não vou marcar toda vez que... Lembrando, essas duas fórmulas aqui estão do lado esquerdo, essa fórmula aqui está do lado direito. Quais são as linhas em que as duas fórmulas do lado esquerdo são verdadeiras? Essa aqui não é. Essa aqui também não é. Essa aqui não é porque tem um 0 aqui. Essa aqui não é porque tem um 1 aqui. Essa aqui. Essa aqui também não é. Todas as vezes em que o lado esquerdo todas as vezes em que todas as fórmulas do lado esquerdo são verdadeiras, a fórmula do lado direito é verdadeira? Sim. Então, é consequência lógica. É isso que você tem que ver. Você tem que... Lembrando, isso aqui eu estou listando as valorações. É uma lista de valorações. Para toda valoração que satisfaz ao mesmo tempo as duas fórmulas, ela também satisfaz a fórmula que é a conclusão? Sim. Então, é consequência lógica. É isso que ele está dizendo aqui, só que aí ele usou um outro exemplo aqui. Quer dizer, ele fez a mesma coisa... eu não gostei da forma que ele fez aqui, porque o que eu gosto de fazer é colocar as premissas, né, a teoria do lado das premissas, não, a teoria... você pode fazer também, eu esqueci de fazer essa analogia, com a teoria, a teoria lá do estudo de argumentos, que a gente já viu. Então isso aqui são as premissas, isso aqui é a conclusão. A partir dessas premissas eu chego nessa conclusão? Sim.
No caso lá do modus ponens, que ele escreveu de um jeito que eu não gostei, mas eu escreveria do seguinte jeito. Se eu suponho que P é verdade e P implica que é verdade, eu concluo que... Vamos ver, vamos fazer a tabela verdade. Eu coloco todos os átomos do lado esquerdo, vou colocar o P de novo aqui, o P implica que aqui e o Q aqui. Por que eu fiz desse jeito? Porque eu quero deixar do lado esquerdo o que está do lado esquerdo, do lado direito o que está do lado direito. Aí eu vou lá e coloco 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Aqui eu só repito o P, é só porque eu quero deixar o mais didático possível. O P implica que vai ser 1, 1, 0, 1. E o Q eu só repito o que está lá, 0, 1, 0, 1. O que é importante aqui? É eu ir com vermelho e ver. Aqui, nessa parte aqui da tabela, esses dois aqui são 1? Não. São 1? Não. São 1? Não. Mas esses dois aqui são. Quando esses dois aqui são 1, esse aqui, o lado direito é 1? É. Então, é consequência lógica. É assim que eu mostraria, e não dessa forma que ele fez aqui. Aqui ele diz, ó, a única linha que satisfaz simultaneamente P implica Q e P é a última, e neste caso Q também é satisfeita. Portanto, podemos concluir a validade do modus ponens. Então, essa regra aqui, se eu tenho P implica Q, é porque eu geralmente eu coloco primeiro o P e depois o P implica Q. No caso dele, ele colocou o P implica Q e depois o que é esse bloco de notas aqui? Primeiro o P implica Q, depois o P, mas nesse caso aqui a ordem não importa. Nessa altura surge uma pergunta natural. Qual é a relação entre a consequência lógica e o conectivo booleano da implicação? A resposta a essa pergunta é dada pelo teorema da dedução. Como eu disse para vocês, a gente não vai demonstrar, mas o que ele está dizendo é o seguinte: seja gama um conjunto de fórmulas e A e B fórmulas, então gama A, B é consequência lógica de gama A se somente se A implica B é consequência lógica de gama. Na prática, o que é que isso significa? Vamos supor que eu tenha o seguinte, eu tenha P, vermelho não. Eu tenha P implica Q implica R, e a consequência lógica disso é R. Se isso aqui for verdade, e eu tenho quase certeza que é, então, isso aqui é verdade se somente se P implica Q implica R, implica R. Veja, o que aconteceu foi, eu peguei isso aqui, o que implica R, passei para o outro lado, colocando implicação. E como isso aqui é um se somente se, isso aqui é bidirecional. Eu podia ter feito, se eu sei que isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Então isso é o que o teorema da dedução me diz. Eu posso pegar, quando eu tenho esse símbolo aqui da consequência lógica, quando eu já provei isso aqui, eu posso fazer Quer dizer, eu não preciso nem provar. Eu posso dizer, olha, eu quero provar isso aqui, não sei se é verdade. Então eu vou tentar provar isso aqui. Vamos supor que para mim seja mais fácil provar isso. Eu acho que na verdade o contrário seria, vamos supor que eu queira provar isso aqui. Aí eu digo, olha, usando o teorema da dedução, eu vou tentar provar isso aqui. Isso aqui é bem fácil de provar. Então é isso que o teorema da dedução faz. Só que aí ele faz uma demonstração aqui que, como eu disse para vocês... Deixa eu tirar esses avisos aqui. Eu não quero ouvir. Como eu já falei para vocês, isso aqui vocês vão ver bem em matemática discreta. Então, com isso, eu termino a primeira parte. Eu falei sobre consequência lógica. No próximo vídeo, eu vou mostrar mais alguns exemplos de demonstração de consequência lógica, inclusive mostrando isso aqui, como a gente pode usar aquele Truth Table Generator do Michael Rippel para fazer algumas demonstrações. Até o próximo vídeo.